nossa vida, mais um dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos de pé, amém? É com muita alegria que eu posso estar aqui com vocês hoje, graças a Deus, de poder estar aqui para receber, para falar com você e ao mesmo tempo receber a confirmação do Espírito Santo, daquilo que Ele colocou no meu coração para que eu pudesse falar com todos vocês, amém? Hoje é terça-feira, né? A semana começou debaixo da potente mão do Senhor, guardados, protegidos, e eu fico muito feliz que você está aqui. A você que já está aqui me ouvindo, me vendo, a você que vai entrar no outro momento, que o Senhor vos abençoe. Abençoe a vida do Júlio que está aqui conosco, da Rita, da sua família, a você que vai entrar, e num outro momento que a tua casa também seja acrescida da presença do poder genuíno do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos para que você possa já chamar a existência desse Espírito Santo que está aí com você, habita dentro de você, mas que ele possa estar no seu lar, trabalhando, né, ali com você, direcionando, te dando aí, né, os caminhos a ser seguido. Feche os vossos olhos. Espírito Santo de Deus, eu sou grato pela tua presença, pelo teu mover, daquilo que a tua palavra tem nos ensinado, a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, esta trindade maravilhosa, na qual cada um tinha no seu tempo ali o agir, né, na sua efetividade, a providência poderosa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Estamos em reta final, guardando, Senhor, os nossos passos, Senhor, buscando diante de Ti a santificação, tirando todo o pecado, Senhor, toda situação contrária, aquilo que entristece o Teu Espírito Santo, aquilo que faz nos afastarmos de Ti, que é o pecado, tudo, ó Deus, que faz com que nós não tenhamos a comunhão verdadeira, ela não permaneça em nós. Eu quero repreender o espírito que houve naquela igreja de Laodiceia, onde o amor, a força, a vontade de buscar ao Senhor se esfriou, fazendo com que aquela igreja se tornasse uma igreja morna. Senhor, em nome de Jesus, a nós, aquele ministério, Senhor, que está aqui conosco, que não é participante do nosso, aqui nós não falamos de igreja, mas falamos de Jesus, mas a você que é de outro ministério, que é simpatizante deste canal, a você que faz parte do Ministério Chamar, que a bênção do Senhor esteja, e a misericórdia do Senhor esteja sobre você, te guardando em nome de Jesus, e aquecendo a chama do Espírito Santo dentro de você, para que haja comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, que você esteja avançando poderosamente em oração, em busca da palavra, na santificação, para estar perto cada vez mais em comunhão do poder do Espírito Santo de Deus, ao lado do seu Pai, ao lado de Jesus Cristo, ao lado deste Espírito maravilhoso, em comunhão constante, porque a fé é algo precioso e a fé é um dom de Deus. E pela fé, nós cremos no poder atuante do Espírito Santo de Deus, que ao Pai, quando subiu, disse que nós não ficaríamos órfãos. Jesus, quando subiu aos céus, disse: eu deixarei o Espírito de Deus com vocês. E nós recebemos a direção, recebemos a orientação, Ele habita em nós, Ele se entristece quando nós fazemos algo que não o agrada. E nós precisamos tomar cuidado, eu, você, todos nós, estamos numa reta final onde nós não podemos jogar fora a nossa salvação por causa de desobediência, por causa de afastamento, por causa de apostasia, de esfriamento, por causa de tantas fofocas, mentiras, calúnias, coisas que o mundo tem falado, oferecido, tem envergonhado o evangelho, denegrido os evangélicos, né? Então você não pode participar disso. Continue olhando para a cruz. Permaneça firme na igreja onde você está, fortaleça o teu coração, é uma igreja verdadeira, o profeta de Deus que está ali é um homem de Deus, permaneça, fique firme, porque sai palavra do altar como alimento para a tua vida. E deixa de ouvir: olha, Deus está ali, Deus está se movendo aqui, Deus está se movendo acolá. Fica onde você está. Se aí tem verdade de Deus, fica onde você está. Deus vai fazer obra poderosa e preciosa sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que nesta noite você receba uma palavra que possa edificar a tua vida, alegrar
o teu coração, porque é uma palavra que o Espírito Santo colocou e disse: é isso que vai acontecer com a minha igreja nesses últimos tempos, porque após uma apostasia vem avivamento, e junto com o avivamento vem a estrutura do derramar de Deus, um ciclo de prosperidade de Deus muito grande, que vem da mão dele, uma prosperidade para que o nome dele seja acrescentado em tudo que você fizer, aonde as igrejas possam se manifestar nas áreas sociais, nas áreas, né, onde possa dar orientação em todos os lugares, possa ouvir falar Jesus, 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 ele é Salvador, é o único caminho que pode levar à salvação, e as igrejas têm um papel fundamental, e você é a igreja viva do Senhor, feita pelas mãos do Senhor. Por isso, que este avivamento e essa derramar da graça, da saúde, da força, da prosperidade, do dom que Deus te deu, a unção que Deus te deu, essa se levante neste momento, esta se acorde para saber que é tempo de nós pregarmos arrependimento, é tempo de nós pregarmos céus e inferno, é tempo de nós pregarmos que a salvação ela é única e ela só vem através do único Deus verdadeiro, por intermédio do seu Filho, e a Ele nós adoramos. É hora de nós santificarmos a nossa vida, acertarmos o nosso altar, acertarmos a nossa casa, resolver dentro de nós os questionamentos e as questões espirituais, e andar na velocidade do Espírito Santo e fortalecido. Não se esqueça, no plano de salvação do Senhor, 50 vai, 50 fica. Não se esqueça que nesses últimos tempos o inimigo faria com que houvesse o esfriamento dentro da casa do Senhor, apostasia mesmo, pessoas que estão com interesses não adorar a Deus, pessoas que estão buscando coisas e situações que não têm verdades de Deus, igrejas, né, como diz a palavra, falsos mestres, igrejas que não são verdadeiras, elas estão se multiplicando, estão enganando o povo e usando a mídia social, a rede da internet, para poder falar, divulgar vídeos, falar tantas besteiras, tantas asneiras, que você se confunde, e aí você então começa a se esfriar, achando que não deve mais ir à igreja, achando que não deve mais dizimar, ofertar, achando que não deve mais jejuar, que não deve buscar mais em oração, a leitura da palavra, achando que pelo vídeo, nessas lives que nós fazemos, ela é suficiente. Elas não são suficientes, porque a igreja viva do Senhor, a igreja, Jesus não veio para você, Jesus veio para a igreja dele, o reino dele, e a igreja dele é manifesta em você. Então só tem manifestação se você está lá, em comunhão com os irmãos, como igreja, fazendo a obra do Senhor, cada qual com o seu dom, cada qual com o seu talento, não deixando a casa do Senhor desprovida, não deixando a casa do Senhor vazia, mas adorando ao Senhor. Aí você é a igreja, e aí então Deus veio para a igreja, não para você. Consegue entender isso? E por isso que é importante você estar em comunhão com o Senhor e com a igreja aonde você está. Que o Senhor te abençoe nesta noite, reflita nesta oração, reflita nestas palavras, porque ela vem do Espírito Santo de Deus, tanto para mim como para você, e que nós possamos viver as bênçãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero clamar neste momento, abençoando os dizimistas e ofertantes da tua casa, deste ministério, Senhor, que nós participamos, a você no seu ministério, que o Senhor te abençoe. É uma aliança poderosa do Senhor, uma aliança viva, uma aliança que transcende a questão da razão, mas uma questão de fé, uma questão de obediência, você dizimar e ofertar. Então que você permaneça debaixo disso, para que todo devorador, destruidor, migrador, cortador, ele se afaste da tua casa, se afaste do teu trabalho, se afaste do teu rendimento, se afaste daquilo que você conquista, em nome de Jesus. E estas coisas, elas são repreendidas, principalmente o dízimo, repreende o devorador da tua vida, e a oferta, ela abre o céu de uma maneira de fé, para que você receba a abundância, a prosperidade, né, recalcada, sacudida e transbordante, diz a palavra do Senhor. Eu quero consagrar este valor e estes valores aos dizimistas do nosso ministério, e a você também, em nome de Jesus. Também quero, Senhor, apresentar a nossa família diante do Senhor. Senhor, que possa estar passando por dificuldades no seu casamento, com problemas de saúde, enfermidades, com problemas financeiros, relacionamentos com os filhos.
Senhor, a nossa casa é bendita e abençoada. A minha casa serve ao Senhor. A minha casa faz parte, Senhor, do conhecimento da tua verdade. Por isso eu louvo ao Senhor todos os dias pelos meus filhos, pelos meus netos que estão crescendo no ambiente, Senhor, onde a tua presença é manifesta. E eles não se esquecerão disso. Mas nós clamamos, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor, em vias de divórcio. Senhor, com saúde comprometida, órgãos comprometidos, diagnósticos malignos de Satanás para a morte. Senhor, onde doenças estão chegando, pandemias, tantas viroses. Senhor, no nosso casamento, as pessoas com a comunicação, Senhor, que não são verdadeiras, sem paciência, sem querer pagar o preço, Senhor, das renúncias para que o casamento esteja em equilíbrio. Tire todo o espírito de violência dos lares, de palavras, ó Deus, que machucam, todas elas que foram lançadas e estão na mão do inimigo, sejam retiradas agora. Você é importante, você pode restaurar o teu casamento, você sacerdote, você mulher. Nós repreendemos a mulher estranha que tem que se aproximado da mente deste homem, da mente desta mulher. Agora eu te denuncio, saia desta mente em nome de Jesus. Jezabel e todos os seus comandados, todo espírito de prostituição, todo espírito de infidelidade, todo espírito de engano, saia do seu relacionamento agora, saia da tua mente em nome de Jesus. Toda enfermidade diagnosticada pelos médicos, doenças crônicas, todas as enfermidades que hoje possam estar te afetando, dores em qualquer área do teu corpo, agora em nome de Jesus, nós clamamos e declaramos cura. Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que nos levanta e nos coloca de pé, assim como tem feito com a minha esposa todos os dias, faça com você também todos os dias, nos levantando pela força e pelo milagre do Senhor. O inimigo dá um diagnóstico de morte, de incapacidade, Deus coloca uma vírgula, porque ele põe um ponto final ao inimigo. Deus põe uma vírgula e disse: levanta, anda, comece a viver com segurança, em paz. Esta dor eu tiro, toda este medo eu tiro neste momento, em nome de Jesus. Teus filhos, aqueles que estão envolvidos em drogas, aqueles que estão envolvidos no bandidismo, aqueles que estão acomodados, sem perspectiva de formar uma família, de ter um bom emprego, de estudar, nós repreendemos agora em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que o Senhor se manifeste com poder, que o Senhor se manifeste com força, para que os teus filhos saibam que maior é o que está com eles e não o que está no mundo confrontando. Nada desta situação vai prevalecer. A tempestade passa e vem a bonança do Senhor sobre a tua vida. É tempo de se levantar, é tempo de você estar perseverante, é tempo de estar com a armadura de Deus, é tempo de lutar todos os dias, levantar e ao deitar, saber que o Senhor está à frente, tomando você pela mão direita, abrindo os caminhos para que você viva as bênçãos do Senhor. Eu oro desta maneira e agradeço a presença do Espírito Santo de Deus aqui na minha casa e também aqui via as redes sociais, chegando aí no seu lar. Ele já está aí com você na realidade, mas que você possa em cada palavra, em cada agir da palavra de Deus, receber no teu coração e fazer do teu coração uma terra fértil, onde a semente, a palavra de Deus, venha, se aloje e dê fruto, e este fruto seja visível, para que todos saibam que Deus está em você, te guardando, te protegendo de toda dificuldade que há de vir nesta terra. Assim eu clamo diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A você que já está aqui conosco. Amém. Queridos, eu quero falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre a palavra do Senhor, onde ele diz que nós comeremos, que nós ficaremos satisfeitos, que nós louvaremos o nome do Senhor e que este Deus que fez e faz maravilhas por mim e por você, ele está dizendo que nunca mais nós seremos envergonhados e humilhados, porque estamos em reta final e é o tempo da chuva serôdia, da chuva temporã, elas estarem mais próximas, para que desde o plantio, do arar da terra até a colheita, ela tenha o seu tempo reduzido. E esta bênção que eu já profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, é para que você tome posse e receba nesta noite. Tem um ciclo diferenciado de Deus para a tua vida. Toma posse dela e você vai ver o grande milagre do Senhor. Amém?
Joel, capítulo 2, é um versículo conhecido de muitos. Versículo 23. Quero ler dali. O profeta Joel, ele começa a relatar que o Senhor, ele estaria dando uma resposta para mudar, porque o Senhor olhou com zelo todas as coisas da terra. E no versículo 23, depois que o Senhor começou a falar que ele tiraria o invasor, que ele faria com que a terra estéril se tornasse a dar fruto, no versículo 23 ele diz assim: ó povo de Sião, alegre-se, regozija-se no Senhor, o seu Deus. Alegre-se, regozije no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, e ele lhe envia muitas chuvas, a de outono e as da primavera, como antes fazia. Se você pega numa outra versão, diz assim: então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele dará a chuva temporã, moderadamente, e ele fará descer para vós a chuva a temporã e a serôdia, que é no primeiro mês, para que você tenha a colheita da semente. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, que a lagarta verde, também levou, que a lagarta da borboleta e a taturana, ao meu grande exército que enviei contra vós. Se você pega na outra versão, ele fala assim: vou compensá-los pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram, Que gafanhoto? Peregrino. Que gafanhoto? Devastador. Que gafanhoto? Cortador. E que o meu grande exército, o Senhor falando, que enviei contra vocês. Comereis abundantemente, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E vós sabereis, ou então vocês saberão, que eu, o Senhor, estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Se você recebeu esta palavra como profética, dá um glória a Deus aí, escreva, coloca aí um alôzinho, diz glória a Deus, aleluia, eu tomo posse, bispo, eu tomo posse dessa palavra, porque além dela ser profética, ela independe de você querer receber. Olha só que coisa, a palavra profética, ela sai da boca do profeta com a informação do Espírito Santo para que ela cria a semente e ela deu fruto. E quando você não toma posse dela com fé, ela foi deliberada e ela vai acontecer para quem a tomar posse dela. Por isso, palavra profética é algo muito sério. E nesta noite, Deus vai me usar, assim como Ele falou comigo, profeticamente, para que você receba e toma posse de cada coisinha, cada palavra, cada situação que nós mencionarmos nesta noite. Amém? Livro de Joel é um livro que traz para mim e para você uma revelação para que nós pudéssemos viver milagres. Milagres. Vai recebendo aí. É tempo de receber milagres. Amém? Então nós vemos no texto aqui, de Joel, que o inimigo levanta o quê? Gafanhotos. E qual é o propósito dele levantar gafanhotos? Ele levantava contra o povo de Deus para roubar, para trazer o roubo, para trazer a dificuldade. Mas o Senhor tem para mim e para você restituição completa, como diz aqui o texto. E as restituições que Deus tem para nós, ela é para acabar com esses tipos de roubos que o inimigo traz para nós. Aquilo que foi falado, não é verdade? Aquilo que nos foi dado, e nós não recebemos por estarmos em pecados, por estarmos cegos, ou por não obtivermos
E por não receber, porque somos negligentes muitas das vezes, todas essas questões, ou tudo que esteve nas suas mãos, mas foi deixado como despojo, foi roubado, você perdeu ao longo do caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus nesta noite, que ainda você neste ano vai viver a restituição absoluta do tempo que você foi roubado, da tua saúde, do tempo e as oportunidades que passaram por causa das suas dificuldades, você não agarrou, tá bom? Mas eu quero declarar que você vai viver isso em nome de Jesus. Você vai declarar. E para você entender, eu quero falar um pouco daquilo que é o gafanhoto, aquilo que representava esse gafanhoto, tanto o destruidor, cortador, o migrador e o devorador. Amém? Então, olha o que o texto de Joel fala. Duas características. Primeiro, daquele que é destruidor. Aquilo que vai destruir a sua vida material. Este gafanhoto tem uma característica principal de destruição. E que destrói o quê? O que ele vai? Ele vai destruir o fruto do teu trabalho, do que você conseguiu, do fruto do trabalho do homem que habita nos celeiros das tuas conquistas. Este gafanhoto que agia, e você vai entender a forma que ele agia, é esse que vem para tirar. Mas é interessante você observar desde o início, quando Deus fala, quando Deus estabelece, quando ele diz que este gafanhoto, o meu grande exército, que enviei, diz o texto aqui, a vós. O Senhor chama esta malignidade, esses gafanhotos que representavam os inimigos do povo de Deus, como meu exército que enviei a vós. E em vários momentos, o Senhor usou esta situação, para trazer, o destruidor. Agora, quando você vem a Cristo e você entende o plano e o agir de Deus, que tem o controle de tudo, e vê uma situação dessa de um destruidor vir contra você, tentando tirar o que é material, às vezes na permissão de Deus é Ele mesmo, para que você perca tudo que você conquistou de forma errônea, enganosa, de forma que não era boa, de uma maneira que não era boa. Mas, bispo, eu sempre trabalhei de carteira CLT e eu fiz sempre certinho o meu trabalho, eu nunca dei golpe em ninguém, eu, empresário, nunca tentei me sobressair contra alguém, eu fazia direitinho, e aí eu recebia. Fazia os meus conchavos, os meus acordos com as empresas para ter facilidades, e aí eu recebia. É bom observar que foi Deus que colocou este exército, mas porque ele não amava o seu povo, porque ele não queria o bem do seu povo? Não. Você tinha sim muita coisa, mas não estava habilitado, pois muito do que você conquistou não foi debaixo da bênção do Senhor, e por isso que ele veio e destruiu. Mas agora não haverá mais esta ação do inimigo, não haverá mais esta ação do destruidor. Sabe por quê? Por tudo que você vai receber nesse ciclo que está sendo profetizado nesta noite. Não vem do inimigo, e o inimigo não pode colocar as suas mãos. E eu estou falando isso de um modo geral, e você que é inteligente, que você que conhece a palavra, está entendendo que tudo que foi roubado, perdido por algum motivo, por negligência, você vai ver isso. Mas esse destruidor, eu estou falando aqui das questões materiais, porque todos nós, de alguma maneira, todos nós já fomos atacados por esse demônio, já fomos atacados por este gafanhoto, mas todos nós seremos restituídos. Hoje abre-se um ciclo, se você tomar posse, de uma restituição daquilo que o destruidor fez nas nossas vidas, nossa paz, a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa vida financeira, os nossos bens, muitas coisas, oportunidades foram lhe tiradas. Agora é tempo de você profetizar, para que venha dos 4 cantos da terra, dos 4 locais da terra,
toda restituição. Então profetize comigo agora, declare que você vai ver este milagre, virá de todos os cantos da terra, o milagre da restituição sobre a tua vida, na área financeira, na área da saúde, na área lá do teu casamento, com os teus filhos, sentimental. Receba de Deus a restituição nesta noite, em nome de Jesus. Este é o gafanhoto destruidor. Quer roubar aquilo que é material, quer tirar aquilo que você conquistou. E depois o Senhor volta a falar, então na sequência vem aquele que é o cortador. E aí eu quero falar das questões espirituais. Essa malignidade, ela vem para cortar o seu chamado, para cortar a tua força. Você era uma pessoa que estava lá sempre ativa em primeiro lugar, estava disposto, você fazia a obra do Senhor, e olha, você agora parece que está tão longe, tão distante, tão diferente. Ele não quer, você não quer mais exercer o teu ministério, você não quer mais aparecer nas igrejas, você não quer ir mais a lugar nenhum, você só vem aqui pelas lives quando vem, né? Quando você acha que pode, e assim você vai levando a sua vida espiritual. Mas esse cortador, irmãos, ele vem nas questões espirituais exatamente para tirar o teu amor, o teu primeiro amor, tirar você da comunhão de Deus. E você tem que estar muito vigilante, você tem que estar atento para não deixar ser levado à apostasia. E você sabe quando você está frio, você sabe porque, sabe qual é os sintomas, quando você já percebe que você já não quer orar com a mesma intensidade. Você não tem mais prazer em ler a palavra de Deus. Você não tem mais prazer de tantas coisas vergonhosas que as redes sociais mostram aí, daqueles que servem ao Senhor. E aí você fala, todo mundo pensa que todos somos iguais. Nós não somos iguais. Nós temos a verdade do Senhor pela palavra, seremos julgados por essa palavra. Se fizermos tudo certo, nós estaremos cada vez mais buscando a santidade do Senhor. Não se preocupe com o outro líder, não se preocupe com o nome daquela igreja, não se preocupe com aquela pessoa que se diz cristã. Nós falamos disso para você nos domingos atrás, lá em 1 Coríntios 4. Onde o apóstolo Paulo fala à igreja lá de Timóteo, ei, eu só vim aqui pelo seguinte, algumas pessoas estavam fazendo algumas coisas assim que não se der, o ímpio não faz isso, e dentro da igreja está sendo feito, a igreja trouxe o pecado para dentro, mas não se preocupe, Paulo falou assim, na hora certa o Senhor colocará tudo no seu lugar, Ele tem poder para julgar, não julgue ninguém, não fale mal do ministério, não julgue ninguém, principalmente se você não esteve envolvido e só ouviu alguma coisa, né, alguns relatos que vêm, fake news ou não, verdades ou não. Viva o seu ministério com Deus. E aí, a gente precisa tomar cuidado, porque esse cortador espiritual, ele vem e nos coloca como a igreja de Laodiceia, como eu falei na oração inicial. E aí você acaba sendo aquele que é morno espiritualmente, nem quente e nem frio. E você começa a perder toda a consciência desse estado de fraqueza. Você começa a ficar fraco e você parece que não entende o que está acontecendo, debilitado, não quer mais orar, não quer buscar a presença de Deus, não sai mais um glória a Deus, não tem mais motivo de alegria, né? Por cada conquista, sempre evidenciando o poder de Deus. Não, isso vai sumindo, porque esse demônio cortador tem essa função de espiritualmente trazer tudo isso diante de você. Ele quer roubar você, ele quer tirar a tua paz, te mostrando cada vez mais debilitado. E quando esse demônio age, nós somos aqui roubados pela política humana, pela força e o prazer humano, pois nós não queremos mais fazer a obra de Deus e nos tornamos uma pessoa extremamente negligente. Ao invés de sermos e vivemos uma vida espiritualmente abundante, nós vivemos o que está lá em Hebreus capítulo 7, uma vida espiritual medíocre. Mas não se preocupe, você sabe que tudo terá o peso e o julgamento de Deus. A escolha é sua neste momento de ser uma pessoa abençoada, fortalecida, uma pessoa ativa, com espírito de ousadia, não permitindo que o Senhor
ele permaneça, né, dentro do seu rol de palavra, de oração, de amizade, caminhando forte na presença do Senhor e não se esquecendo de adorar ao Senhor com a sua vida, sua própria vida, como diz lá em Coríntios, você dando ao Senhor a sua vida como um todo, como oferta de sacrifício a este Deus. E é por isso que muitas das vezes nós perdemos muito tempo não permitindo, na realidade das nossas vidas, não permitindo que o Espírito Santo se mova em nós, como diz aqui o texto que eu estou olhando. Mas Deus vai nos deixar hoje, Deus vai mexer com as nossas estruturas hoje, Deus vai fazer com que esta ação maligna, esse demônio cortador, não corte mais a tua relação com o Espírito Santo de Deus. Isso não vai acontecer mais. Um outro gafanhoto que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com vocês é o migrador. Olha o que o nome diz. O migrador é aquele que levou embora. Levou embora. O que ele levou embora, conforme diz aqui? Aquilo que nós tínhamos, que nós sentimos, né? Hoje nós nos sentimos envergonhados, nossa moral, humilhados. Por quê? Não depende de quanto você tem no banco. Não. Mas preste atenção. Nisso nós precisamos prestar atenção. Nossa moral não depende de quanto Deus vai nos abençoar. Amém? Não depende disso. O Senhor está fechando neste momento a boca do inimigo. Em nome de Jesus. A boca desse migrador. Para que você seja restituído. A sua vergonha vai embora, a sua humilhação vai embora, e você vai começar a viver novamente a excelência, a prosperidade e o ciclo de bênção que vem da parte do Senhor, para que o nome dele, a honra seja para ele, em nome de Jesus. Ele está trazendo de volta toda a honra que foi roubada da sua vida, quando você estava ali no auge, adorando, louvando, glorificando, ministrando, sendo um servo, um diácono, um presbítero, um pastor, sendo uma pessoa ativa na casa de Deus. Deus vai restituir tudo isso na tua vida, amém? O Senhor, para mim e para você, diz aquilo que ele disse a Jó, para que você se lembre. Deus permitiu que Jó perdesse tudo, que tudo fosse tirado dele, mas houve uma restituição da parte de Deus, uma restituição em dobro. Por isso, não vai terminar 2025 na vergonha. Deus te entregará restituição em dobro para mim e para você. Não essas que você já ouve em muitos lugares, o que vem da mão de Deus. O conhecimento que nós temos de saber que Ele é dono de tudo e Ele não vai te deixar faltar. Quando você achar que as portas estão fechadas do homem, não creia no teu patrão, não creia no teu chefe, não creia na Constituição, não creia neste governo, não creia nos órgãos, nada. Creia em Deus. Ele não deixará faltar nada, porque Ele é dono do ouro e da prata. Se uma porta de emprego se fechar, dobre o teu joelho, pois Ele conhece a tua necessidade e sabe o que você precisa. Você vai ver milagres de Deus acontecendo, pessoas te ligando, pessoas que te deviam, pessoas que sentiram no coração de te abençoar com uma oferta, pessoas que trouxe uma cesta, pessoas que trouxe o mercado, pessoas que te supriu com roupa, pessoas que te supriu com muitas coisas. Isso faz parte daqueles que creem no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo e confia no seu agir, viver abundância no Senhor da sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu casamento, com seus filhos, em nome de Jesus, em suas finanças, para a compra de uma casa se você está aguardando, para a compra de um imóvel, de um carro, para um novo trabalho, uma nova porta. O Senhor está te restituindo em dobro os anos que te foram levados, consumidos por este gafanhoto. Acredite, em nome de Jesus, que quando nós ouvimos falar em crise mundial que já está aí, você tem a promessa de Deus que você vai comer e vai se fartar, como diz lá no Salmo, né? Você não passará, né, no momento da crise, na dificuldade. Por quê? Porque o Senhor
o teu Pai Celestial, já tirou, já cortou o migrador e já te colocou de novo para a glória dele, para viver algo de excelência. Deus é por mim e por você. Então preste atenção, porque está uma palavra profética para você. Virá uma grande chuva sobre a minha e a tua vida, um ciclo novo. Nós precisamos estar preparados para que quando Deus começar a derramar esse mover, haverá uma alimentação, uma grande, em nome de Jesus, para mim e para você. Haverá uma paz, uma alegria muito grande para mim e para você. Haverá uma colheita maravilhosa sobre nós. Amém? Porque ela diz que a chuva serôdia, que prepara ali a terra de outono, virá com a chuva temporã, que fazia com que você pudesse colocar a semente para colher. Ela diz que as chuvas virão, e elas vão trazer para mim e para você um tempo bom. A serôdia preparando a terra, a temporã dando vida à semente, e você colhendo num tempo muito rápido. É uma palavra profética para mim e para a tua vida nesta noite. Vinho novo, tempo novo. Primeiro milagre que Jesus fez, ele colocou o melhor para ser servido depois. Então significa que este ciclo, este momento, a glória desta segunda casa será muito melhor do que a primeira, porque Deus te mostrou o tempo do vale da dificuldade. Ele colocou os seus ali gafanhotos para te mostrar, para te limpar, para fazer com que você seja lapidado. Mas assim como ele fez com Jó, haverá em dobro para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. A glória desta nova casa será maior do que a primeira. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Os teus celeiros estarão cheios. Receba esta palavra profética no tempo da dificuldade. Estarão cheios. Vocês estarão fartos, porque o Senhor vai olhar para você. E quando mais você distribuir, quanto mais você repartir, mais os teus celeiros estarão cheios. Quanto mais você contribuir na igreja, quanto mais você contribuir na ação social, quanto mais você ajudar ao necessitado, quanto mais você olhar todas estas áreas, o Senhor, como disse no salmista, ele fala que então ele se alegrará de você e você será abençoado. Muitas vezes mais, tenha certeza disso. Haverá paralisação do roubo em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida. Qualquer tipo de roubo, seja financeiro, seja engano, seja negligência, seja saúde, seja o que for, o Senhor lançará o inimigo, glórias sejam dadas para longe do seu celeiro. E você não terá mais isso, para longe de todo tipo de roubo que ele estava tendo, tomando posse na sua vida, por algumas áreas que foram dadas a eles a autoridade. Em tua vida, ele trará justiça. Todas as palavras caluniadoras, fofoqueiras, todas as palavras que vieram para denegrir a tua imagem, ele será justiça. E quem será envergonhado é o inimigo. Sabe por quê? Porque você já está de pé para a honra e para a glória do Senhor. Ele quebrará, conforme lá em Joel 2,19, lá a palavra do Senhor fala assim, eu quero ler com você, Então o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais verei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus está quebrando a miséria e o opróbrio das nossas vidas em nome de Jesus. A nossa soberania sacerdotal, marital, em casa com os filhos, pai, no trabalho, será restituída, e a nossa herança, para que nós possamos com os nossos filhos, não será entregue ao opróbrio. Nós, em nome de Jesus, repreendemos qualquer armadilha do inferno, do governo, para retirar aquilo que lhe pertence, através de impostos, através de leis, de demandas, como nós estamos vendo aí, o pobre cada vez mais oprimido. Nós repreendemos esta ação do inimigo, em nome de Jesus, e declaramos: espírito de miséria, saia da nossa família, saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia do nosso trabalho, saia que ao redor das nossas vidas agora, em nome de Jesus, desde o nosso patrão, da qual nós trabalhamos, ou então você como patrão autônomo, sobre a tua vida a abundância que vem da parte do Senhor e a tua casa abençoada.
e grandes sinais o Senhor trará para que possamos enxergar e viver na restituição do Senhor, conforme diz o texto, a palavra do Senhor. As eiras ficarão cheias, 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 os tonéis transbordarão de vinho, versículo 24, milagres nas nossas vidas. Haverá restituição da alegria, a restituição dos relacionamentos do seu lar. Você vai voltar a ter uma harmonia na sua casa. O Senhor vai enxugar toda a lágrima e colocará um novo cântico nos teus lábios. Assim diz o profeta Joel, e que cumpre nas nossas vidas nos dias de hoje. Nós veremos dons de maravilha, nós veremos Deus manifestando o seu poder como controle em tudo, como Deus altíssimo, Deus poderoso, te dando força, alegria, capacidade, e você enxergando os milagres de Deus, uma resposta de Deus aqui, Deus dando para você um novo cântico, um novo tempo, uma nova ação de mover na sua vida. Você verá a manifestação desses dons de maravilha, você se alegrará com tudo isso, dupla honra na tua casa, na tua vida, das promessas de Deus que estão garantidas para mim e para você, conforme Isaías 61, versículo 7, nunca mais você será envergonhado, a presença do Senhor será contigo, há um tempo de restituição para o preparo da volta do Senhor, e Ele entregará para mim e para você, que somos a igreja viva, do Deus único e verdadeiro, não existe outro Deus, amém? E os teus olhos vão se abrir para a fé e vão se encher do poder de Deus, e aonde você estava e via deserto, você verá pastos verdejantes, conforme Isaías 35. Esta é a palavra de Deus, a bênção de restituição. Por isso, a você que está comigo aqui já ao vivo, e a você que vai me ver no outro momento, aí no YouTube, se você estiver, se você puder aí colocar uma mensagem, declare comigo. Se você não estiver no YouTube, então declare de alguma forma o que está lá em Provérbios 6:31. Lá diz assim: pois se encontrado o inimigo, aqueles gafanhotos, pagará ele 7 vezes mais tudo aquilo que este inimigo te roubou. Então declare: eu encontrei o inimigo aonde ele estava tocando, e a partir de agora ele vai ter que devolver 7 vezes mais tudo aquilo que ele te roubou, em nome de Jesus. Às vezes, quando você verbaliza, você coloca no mundo espiritual a condição para você ser vencedor. Quando você escreve, você também coloca para que você seja um vencedor. Creia, tem milagre para você. Versículo 12 e versículo 13 para encerrarmos. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Assim Ele voltará atrás e trará arrependimento que vocês estão aguardando, em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento com fé. Toma posse da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, a nossa luta, Senhor, não é com armas naturais. A nossa vitória em guerrear com o Senhor que está conosco, é porque o Senhor está à frente como nosso general. Quando nós orarmos por doentes, quando nós orarmos em nossa casa, quando nós clamarmos por socorro, certamente, Senhor, teremos a tua resposta. O Senhor nos ouvirá e o Senhor nos responderá, porque estamos buscando o caminho da santidade, o caminho, Senhor, da direção correta, rumo à eternidade contigo. Por isso, Deus, tira, Pai, dos teus filhos, como aqui foi dito, quebrando o ciclo de todo o problema financeiro e trazendo a eles a prosperidade que vem das mãos do Senhor, tirando toda a vergonha, todo o opróbrio, como aqui foi declarado, e em fé tomamos posse, Deus, desta palavra que nós acabamos de ler, voltando-se ao Senhor, para vivermos o que é o essencial, para vivermos o que é o sobrenatural, quebrando a ação desses gafanhotos, o cortador, o migrador, o destruidor, e aquele, Senhor, que vem pela raiz, tentando tirar toda a nossa força,
todos eles, o peregrino, o devastador, o devorador, este cortador, e foi cancelado. E o Senhor nos dará um tempo de abundância e um tempo de preparo para vivermos a honra do Senhor, o evangelho vivo do Senhor sendo anunciado a todas as nações, e nos alegrando diante deste Deus que nos preparou um tempo. Enquanto o mundo se desespera, nós estaremos descansados no Senhor, porque este é o Deus Altíssimo, que é o nosso Deus, nos guardando de todo mal. Receba na tua vida esta palavra profética e se levante na força do Senhor no dia de amanhã. E ao deitar no dia de hoje, tenha o seu descanso, para que seja renovado as suas forças físicas e mentais. E amanhã, quarta-feira, se levante fortalecidos, vendo os sinais dos milagres, vendo a mudança da restituição do que lhe foi tomado e daquilo que lhe foi roubado. Vezes mais, uma vez achado, ele devolverá 7 vezes mais. Assim como esteve na vida de Jó, assim eu profetizo sobre a minha e sobre a tua vida, a restituição em dobro, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Deus, a você que estava aqui comigo, a você que vai me receber no outro momento aí na sua casa. Rita, Júlio, Deus abençoe vocês, né? Bárbara que está aqui, Deus abençoe vocês, a todos vocês. Que nós possamos nos alegrar diante do Senhor. Esteja firme e preparados. Haverá uma reviravolta, onde a abundância e a prosperidade do Senhor será entregue aos seus filhos. E é neste tempo. Aguarde e você verá a bênção de Deus. Boa noite, até quinta-feira.